Pessoal, então, dando sequência aí, essa segunda metade, a Gabriele, né, que é aluna de doutorado aqui do CPGI, que vai apresentar para vocês, ela tem trabalhado com Reinforcement Learning para um problema de irrigação automática, que ela vai explicar aí melhor ao longo da apresentação dela, e ela foi percorrendo aí o uso desses algoritmos que a gente conversou antes, e ela tem algumas percepções, assim, de coisas que funcionam melhor, outras que são mais difíceis de sintonizar, e algumas ideias assim da perspectiva do problema dela, que também pode servir para outros problemas. Então eu tinha conversado com ela para ela vir aqui fazer essa apresentação para vocês e compartilhar essas ideias e percepções dela para a gente ter essa visão mais prática do reinforcement learning, que é um pouco mais difícil de obter aí, porque é um problema um pouco mais restrito e em geral é para casos mais específicos, né? Então, Gabi, quando você quiser começar aí, pode mandar ver. Se tiverem dúvidas, pode ir perguntando, também pode ir falando no chat, que eu vou gerenciando aí. A gente segue mais ou menos o mesmo esquema da aula aí, beleza? Perfeito, professor. Bom dia a todos, então. Eu vou começar a minha apresentação, mas eu vou focar mais no meu tema de doutorado, que, como o professor André comentou, eu pude aplicar alguns dos algoritmos de Reinforcement Learning na prática, e justamente nessa aplicação, né, eu entendi vários desafios e várias aplicações que a gente tem para aplicar o algoritmo em si, tá? Então, o meu objetivo principal é na aplicação para irrigação, mas tentem sempre pensar no tema de vocês, para quem vai usar o Reinforcement Learning, ou para algum cenário diferente que vocês imaginem. Então, podem ir mudando e podem ir completando. Deixa eu só aqui. Bom, então, de modo geral, qual que é o funcionamento, né, do algoritmo de Reinforcement Learning? Não falando em nenhum método específico, mas falando do Reinforcement Learning em si. Então, a gente sempre vai ter, né, como o professor André explicou, o agente, que vai justamente ser esse nosso algoritmo de machine learning que a gente vai estar aplicando, o nosso ambiente, que é justamente a parte de interação, né, entre espaços e ações. Então, o nosso ambiente aqui nesse meu tema, ele é um ambiente simulado, né, que é o ambiente Aquacrop, que eu já vou falar um pouco mais dele para vocês, mas ele basicamente vai ser o ambiente onde ele reproduz as minhas recompensas, tá? Como eu estou trabalhando com irrigação, mais especificamente a gente trabalhou inicialmente com o plantio de alface, mas é como se eu estivesse plantando vários tipos de cultivos de alface e verificando com base nas ações, né, que o meu agente aplica nesse meu ambiente, a partir de determinados estados, como é que meu cultivo e a minha plantação iria se comportar. Então, aqui eu estou usando um ambiente simulado o aquacrop, mas poderia ser qualquer outro tipo de ambiente de simulação. Os estados, que são justamente o local onde a gente tem, né, cada uma das nossas determinadas ações. Então, como é que o ambiente vai interagir em si, ação e recompensa e algoritmo. O meu estado, ele vai ser algumas variáveis, mas eu fui implementando ao longo do tempo. Mas, inicialmente, eu comecei com estados simples, como as condições climáticas, tá? Então, como o meu objetivo é irrigação de hortaliças, eu preciso ter estados relacionados a condições climáticas daquele dia. Então, como se eu, por exemplo, analisasse a questão da chuva, como eu analisasse, por exemplo, a questão do calor, né, da temperatura e assim por diante. Então, inicialmente, eu comecei com um estado mais simples, mas ao longo do tempo eu fui implementando estados adicionais. A ação, que nesse meu caso é justamente a quantidade de irrigação, né, o quanto é que eu vou irrigar para cada um dos dias, e a minha recompensa, que neste caso eu também fui incrementando ela, mas basicamente eu trabalho com base na produtividade. Então, quanto que eu vou colher, por exemplo, de alface, a partir de determinadas ações que eu vou ter em cada um dos meus dias. Quanto de irrigação eu vou irrigar em cada um dos meus dias. Então, né, para vocês pensarem mais ou menos no escopo, mas a gente tem ali determinadas ações de irrigação diferentes para cada um dos dias, mas às vezes, por exemplo, a gente tem, né, uma linha de saturação de irrigação. Então, eu posso irrigar, por exemplo, 10 milímetros num determinado dia,
mas se eu irrigasse, por exemplo, 5 milímetros, ele iria me dar a mesma quantidade de produção. Então, aí a gente pensa mais na questão de aumento de produção, mas pensando também numa economia de água, né? Então, será que eu poderia produzir o mesmo irrigando um pouco menos? Então, esse é o ponto-chave da nossa questão, tá? As minhas recompensas, elas sempre são fatores positivos, negativos ou neutro, né? Que seria o valor zero, mas sempre pensando em uma recompensa de uma recompensa mesmo, né? Positiva ou uma punição, que são exatamente ações boas que o meu agente escolheu para estar irrigando em um determinado estado e ações que são ruins. Por exemplo, imagine que eu tenho lá um dia super chuvoso, choveu 40 milímetros, e o meu agente, ele coloca lá uma ação de irrigar 20 milímetros, ou seja, eu estou irrigando acima do que eu já precisava. Então, nesse caso, eu teria uma recompensa negativa, né? Obviamente, eu tive uma implementação ruim no meu ambiente de simulação e em termos de produtividade. Agora, se eu tenho lá um dia com muito calor, por exemplo, 30 graus Celsius, e o meu ambiente ele decidiu irrigar 20 milímetros, naquele dia eu precisava de uma quantidade maior de água. Então, ele receberia uma recompensa positiva, tá? Eu vou explicando para vocês ao longo do tempo, mas esse valor não é tão simples de ser escolhido. Então, no meu caso, tá? O que é o principal objetivo? É maximizar essa recompensa final. Então, apesar da gente ter recompensas intermediárias, que eu vou explicar, inclusive, para vocês quais são elas, mas o principal objetivo que eu olho lá no final é a produtividade. Então, de todas as ações tomadas em cada um dos estados, qual delas foi melhor para termos de produtividade? Então, a gente trabalha com quantidade de toneladas, né? Mas o quanto que eu colhi, basicamente, ali no meu cultivo. O meu ambiente, falando um pouco mais dele, eu usei o aquacrop, tá? Então, dentro ali daquele escopo de olhar estado, de olhar ação e a gente implementar ações para cada um dos estados, eu precisava de um ambiente que simulasse como se fosse um cultivo real, né? Obviamente que não teria como a gente fazer isso diretamente na prática, que é como se eu plantasse e colhesse lá 1 milhão de vezes, por exemplo. Então, a gente escolheu um simulador que ele basicamente interage como se fosse essa questão de produtividade, pensando em clima, solo, a cultura específica, tá? E o manejo da agrícola, pensando sempre nas ações de irrigação que eu estou implementando naquele meu ambiente. Então, como se eu pensasse, qual vai ser a minha produtividade com base naquela irrigação que a gente fez dia após dia. Então, a gente tem basicamente condições climáticas que a gente tem que colocar nesse simulador, que, né, para cada uma delas a gente vai ter um fator específico que vai ser um olhar principal para minha recompensa final de produtividade. Dados da cultura, porque cada cultura tem um tipo de cultivo diferente. Então, uma alface depende de mais irrigação, por exemplo, do que um milho, tá? Então, a gente tem diferentes cultivos para cada cultura. Parâmetros do solo, porque também o solo ele tende a ser, né, um fator importante na irrigação, que inclusive mais para frente eu vejo ele como se fosse um estado, que é a quantidade de umidade do solo, se o solo está seco, se o solo já está mais saturado, eu coloquei muita irrigação, e propriedades também de absorção de água, tá? Então, por isso que a gente precisa inserir fatores de parâmetro de solo, e de manejo como é que eu vou fazer essa irrigação? Então, a gente tem configurações diferentes, né, mas que basicamente distribuem essa quantidade de água. Então, eu faço essa primeira implementação no próprio simulador. O aquacrop, ele tem um tipo de ambiente de simulação que é próprio em Python. Então, eu até utilizei ele principalmente por ser, né, um tipo de ambiente que eu posso utilizar como um código aberto. Então, eu consigo moldar ele e pegar os parâmetros, as variáveis que eu necessito para controle de ambiente. Existe o software mesmo, que são o que os agrônomos usam, né? Mas, obviamente, para mim não ia fazer muito sentido, porque eu preciso colocar ele dentro dos meus algoritmos de reinforcement learning. Aqui a gente tem, né, só para mostrar para vocês, então, basicamente, eu tenho como se fosse uma entrada de uma ação, que vai ser lá o algoritmo de reinforcement learning, como, por exemplo, o PPO, que vai decidir o quanto que ele vai irrigar, tá? Então, ele vai processar lá. Então, hoje eu vou irrigar, por exemplo, X milímetros. Ele vai atuar no ambiente do aquacrop e, a partir do ambiente, eu vou gerar as minhas recompensas, sendo positiva, negativa ou neutra, tá?
Bom, inicialmente, eu usei 2 algoritmos iniciais, que foi o que o professor André mais explicou para vocês, que é o Q-Learning e o Deep Q-Learning. Por que eu fiz isso? Então, primeiro, o Q-Learning, né, como até teve uma pergunta sobre isso, ele, né, em casos muito simples, ele pode ser utilizado. Como eu estava ainda iniciando nesse meio do Reinforcement Learning, eu achei ele o mais fácil até em termos de entendimento. Então, para quem quer realmente entender e a fundo do Reinforcement Learning, começar pelo Q-Learning é um ponto de partida para a gente entender esse algoritmo. O que o Q-Learning ele faz? Ele só faz aquela atualização, né, dos valores que o professor explicou por meio da equação de Bellman. Mas a gente não tem nenhuma rede neural para isso, tá? A gente só vai fazendo a atualização. O Deep Q-Learning, como o nome já diz, a gente já tem uma rede neural, então, obviamente, que a gente consegue se aproximar ainda mais daquela função ótima que a gente visualizou, tá? Ambos, eles se estruturam principalmente como que a função recompensa ela vai ser dada. Por quê? Porque, veja, a gente tem, né, atualizações de valores que diferentes. Então, eu tenho estado e ação sendo implementados ou manualmente ou por uma rede neural. Então, cada uma delas vai moldar essas interações no meu ambiente. E, às vezes, se eu tenho uma quantidade muito grande de estados, esse valor de Q vai ficar muito complicado com o Q-Learning. Então, por isso que eu apliquei os dois, tá? No Q-Learning, como ele é mais simples, eu coloquei basicamente a recompensa com base em produtividade e com base em irrigação insuficiente ou suficiente. Então, se ele aumentasse lá determinada ação num determinado estado, aumentasse a minha produtividade, eu dava um fator positivo, bem simples, como, por exemplo, um fator lá de positivo 1 vezes o dry yield, que é essa quantidade de produtividade em toneladas, tá? Então, aumentou a produtividade, aumentei a recompensa. Penalização seria basicamente uma irrigação insuficiente ou em excesso. Então, eu sempre fazia lá um fator negativo com base em excesso ou com base no déficit hídrico, que é o quanto que eu preciso realmente irrigar, tá? Já no Deep Learning, eu conseguiria trabalhar com mais fatores, então eu melhorei um pouco esses fatores. Eu coloquei algumas recompensas mais específicos a fatores de estado, então, como, por exemplo, evapotranspiração, que é o quanto que a planta evaporou ali de água, né, do que ela recebeu, e algumas recompensas, além do que eu já tinha aqui, relacionada a produtividades parciais. Então, é como se eu pegasse um fator da produtividade lá num determinado período de cultivo e fosse identificando ele, tá? Mas ainda assim, nos dois eu fui trabalhando com base em estados. A diferença é que no estado do Q-Learning, eu peguei basicamente estados diários, como precipitação, evapotranspiração, temperatura. E no Deep Q-Learning, eu já aumentei, eu coloquei implementações relacionadas à umidade do solo, tá? Justamente por ele poder trabalhar um pouco melhor. Então, para explicar mais ou menos ali o Q-Learning, no meu caso, né, como que ele funcionava. Então, é como se eu tivesse lá, simplificadamente, tá, gente? Obviamente que o sistema é um pouco mais complexo. Mas é como se eu tivesse lá 4 estados diferentes. Exemplo, vamos pegar a umidade do solo para ficar mais claro. Então, o estado 1 é como se eu tivesse uma umidade do solo abaixo de 20%, então o meu solo está seco. Estado 2 de 20 a 40, 3 de 40 a 60, começou a melhorar, e de 4 uma umidade maior que 60%, por exemplo, tá? Para cada um desses estados, então eu teria ações possíveis. Exemplo, irrigar 0, irrigar 10 e irrigar 20. Por quê? Porque Q-Learning e Deep Q-Learning, eles são mais específicos para irrigações, ações discretas, tá? Eu já vou explicar um pouquinho o porquê disso, mas é mais aconselhado a gente trabalhar com ações discretas. Justamente porque como a gente faz aquela implementação da nossa tabela do Q-Learning ser muito específica em ação e estado, se a gente tivesse ali discretas, a gente ia ter muitas infinidades de possibilidades. Imagine eu ter irrigação 0, 0.1, 0.12 ou 10, 10.1, ia ficar muito impossível, né? Então, ele acaba sendo muito complicado para trabalhar com irrigações contínuas. Então, por isso que a gente trabalha com discretas. Então, a gente tem as ações e as recompensas. Aqui, as recompensas, a gente tem, como o professor André falou, a gente tem que entender o escopo do problema. Então, por exemplo, eu sei lá que no estado 3, que a umidade está ideal, eu tenho, por exemplo, uma produção melhor. Então, eu coloquei lá um fator de 10 pontos, tá? Mas eu fui construir isso. Ou, por exemplo, se eu estou no estado 1, o estado 1 está muito ruim para
para o meu escopo do problema. O solo está muito seco, eu dou uma recompensa de menos 10, por exemplo, tá? Então, o que a gente iria fazer? A gente ia fazer lá a nossa solução de que é ótimo, né? Então, como o professor já explicou, a gente iria usar primeiro o nosso valor de Q, estado, ação atual, iríamos somar com a nossa taxa de aprendizado, que ele sempre varia de 0 até 1, né? Que é basicamente como se a gente tivesse um algoritmo paciente. Será que as minhas recompensas lá na frente vão ser importantes ou as recompensas imediatas são mais importantes? Se eu colocar um fator 1, mais próximo de 1, eu estou pensando em recompensas futuras, tá? Então, pode ser que essa recompensa que eu tive no momento não seja tão importante para mim. Então, o fator 1, ele vai me dar assim, ó, espera um pouco, talvez você tenha uma recompensa melhor daqui a algum tempo. Então, a gente pode controlar esse fator, vezes a recompensa, né, que você recebeu naquele estado, mais o fator de desconto, que também a gente tem as variações lá do fator de aprendizado, valor máximo, com solução ótima, menos o nosso Q do estado e da ação, tá? Então, aqui é como se eu tivesse, por exemplo, no estado 1 e optasse por irrigar 20 milímetros. No estado 1, irrigando 20, eu tenho, por enquanto, né, um valor de Q 0. Então, eu iria ter 0 mais o meu fator lá da minha taxa de exploração, vezes a minha recompensa. Se eu estou no estado 1, eu tenho recompensa menos 10. Então, menos 10 mais o fator da taxa de aprendizado, que eu escolhi arbitrariamente 0,9, vezes 5, que seria a minha solução ótima, né? Que nesse caso é o seguinte, se eu estou no estado 1, qual que é o próximo estado que eu posso estar? Eu posso estar no estado 2, né? Então, a minha solução ótima dentro daquele estado seria 5 pontos de recompensa. Então, 5 menos 0. Então, neste caso, neste estado, optando por essa ação, eu teria um valor de menos 0,55, tá? 0,55 seria essa minha primeira recompensa. Então, no meu Q-Learn, ele vai fazer sempre para cada estado e para cada recompensa, atualizando essa tabela que está aqui. E aí eu vou chegar numa tabela, né, com um valor final. Obviamente que, ó, a gente tem para cada um do estado uma ação. Então, trabalhar com ação discreta, uma ação contínua, e trabalhar com muitos estados ia ficar uma tabela absurdamente gigantesca. E isso daqui, né, essas minhas atualizações, iam ficar muito cansativas. Eu ia ter muito cálculo para estar efetuando isso. Então, inicialmente, só para mostrar o resultado que eu obtive pelo Q-Learn, pelo Deep Q-Learn, eu tive como observação o Q-Learn tendo uma produtividade maior, mas por quê? Porque ele deu um volume de irrigação maior, tá? Às vezes, esse meu Q-Learn, ele implementava alguns excessos de água. Então, eu tinha um dia chuvoso, ele mandava irrigar do mesmo jeito. Isso não era bom, né, para o meu cultivo. A consequência da produtividade ser maior é uma limitação do próprio simulador, que às vezes ele entende que irrigar mais gera uma certa produtividade. Claro que também tem um campo de saturação, né? Mas ele tende a subestimar a produtividade. E o Deep Q-Learn já não, ele deu um melhor trabalho com essas minhas irrigações. Então, ele conseguiu prever melhor a quantidade de irrigação para cada estado, tá? Justamente porque ele não trabalhava somente com as tabelas, mas ele tinha rede neural por trás dele, tá? Então, ao nosso ponto de vista, o Deep Q-Learn ele foi melhor, né? Porque ele demonstrava melhor a realidade do nosso cultivo. Eu simulei a curva de aprendizado dele depois para a gente identificar, né? Só do Deep Q-Learn, porque como o Q-Learn não foi muito melhor para a gente acabou deixando ele para trás. Justamente por conta desses estados e dessas ações serem muito grandes. Até porque a minha ação geralmente varia de 0 até 25. Então, mesmo sendo discreto, eu tenho muitas possibilidades de ação, tá? A curva de aprendizado, bom, ele ainda também não ficou muito bom. Por quê? Porque tá vendo que ele tem um salto aqui, né? Então, ele começou ali a aprender uma política, né, baixa, justamente por conta da taxa de exploração, estava explorando lá no começo. Aí depois, simplesmente, ele saltou e ele até meio que se estabilizou ali na questão de aprendizado, mas não é exatamente isso que a gente queria, né? A gente queria o quê? A gente queria que ele começasse a aprender e, num determinado momento, ele aprendesse. Então, aqui a gente achou que ainda não ficou muito bom para o nosso cenário, tá? E aí que a gente foi para o PPO. Por que a gente foi para o PPO? Porque, primeiro, a gente verificou que no Deep Q-Learn, ele ainda assim, ele trabalha com ações discretas, né? Apesar da gente poder fazer algumas parametrizações para trabalhar com dados contínuos, mas seriam muitos parâmetros que, para tomar essas decisões, poderia ter
tomar muitos cenários e para nós ia ficar um pouco inviável, tá? Então, essas flutuações, e se vocês perceberem, ele ficou bem, bem oscilante, né? Ele oscilou para positivo, para negativo, e ainda não chegou numa solução ótima. Então, a gente pensou, ó, vamos pegar o nosso PPO para identificar, porque a ideia do PPO é trabalhar principalmente com dados mais discretos, dados contínuos, e também trabalhar com essa questão de evitar esses saltos, tá? De aprendizado de política. Então, a gente escolheu para tentar usar um treinamento mais estável, evitando, né, esses saltos, melhorar um pouco a generalização e tentar achar uma convergência lá na política. Então, o PPO, né, como o professor explicou, ele é o algoritmo que trabalha com o policy gradiente. Então, aqui a ideia central é otimizar diretamente a política. Então, a política que vai ser a quantidade lá de ações para cada determinado estado vai ser olhada diretamente, tá? Então, ele não vai precisar fazer aquela atualização da tabela uma por uma. Ele vai pegar primeiro cada uma das políticas e vai olhar para a política. Então, é como se a gente soubesse para cada um dos estados quais são as probabilidades das ações serem a melhor para cada um dos estados. Então, como se eu pegasse lá um dia chuvoso, eu sei que a probabilidade de a gente irrigar 0 é muito maior do que um dia sem chuva. Como é que ele vai fazer isso? Justamente como o nome diz lá do policy gradiente, ele vai identificando, então, com base na taxa de exploração. Então, ele pegaria lá, por exemplo, o primeiro dia, primeiro estado, ele ainda não sabe nada, né? Então, ele vai fazer lá uma exploração inicial, vai trabalhar a recompensa. Se a recompensa for positiva, ele vai ver que aquela probabilidade daquela determinada ação num determinado estado é maior que uma outra ação, por exemplo. Então, ele vai sempre armazenando essas políticas, tá? Então, aqui, a ideia principal, que é o que eu vejo, né, o principal fator de resolução do problema lá do Deep Learning e do K-Learning, é que a política, ele funciona de forma gradual. Então, a gente chama aqui a técnica de Clip Objective, que o professor falou, vou explicar mais em termos comuns para o pessoal entender, mas é como se ele fosse um limitador de atualização. Então, é como se lá no meu K-Learning, ele pegasse uma política ótima e ficasse sempre naquela política. Então, assim, ele vai atualizar os valores deles e às vezes pode ser que tenda a usar sempre a melhor ação para aquele estado. Então, todo dia que tiver lá irrigação, né, tiver uma chuva de 10 milímetros, você vai irrigar sempre 0. Mas às vezes pode ser que tenha um calor muito alto, então a gente tem que ter uma irrigação, nem que seja pouca naquele caso. Então, no K-Learning, no Deep K-Learning, ele captura melhor e vai sempre tender a ir para melhor. Aqui no nosso PPO, com esse Clip Object, ele faz esse limite. Então, ele não deixa fazer aqueles saltos que foi o que eu previ lá no Deep K-Learning, porque ele sempre vai fazer como se fosse uma média entre o que é bom e o que é ruim. Uma analogia que a gente faz isso daqui no Clip Object é, por exemplo, se a gente fosse treinar um cachorro lá, né? Você vai lá e faz o comando de sentar para o cachorro. Aí, quando o cachorro senta, você vai lá e dá um bife pro cachorro. E daí, depois, você quer treinar outro comando, por exemplo, sei lá, pro cachorro rolar. Se você falar para ele rolar, você dá um petisquinho. Então, o cachorro, ele tende a fazer o quê? Ele tende a sentar sempre porque ele quer ganhar o bife, ele não quer ganhar o petisquinho. Então, por isso que é uma política que, às vezes, é ruim no nosso K-Learning, porque no nosso K-Learning, Deep K-Learning, é como se ele tendesse a ir sempre pro bife. Aqui no nosso PPO, não. Ele faz a média, então ele vai falar assim, não, eu tenho que balancear entre uma e outra, tá? Por isso que a gente optou por o nosso PPO. O nosso Reinforcement Learning com K-Learning, ele, às vezes, ele tendia a usar a mesma quantidade de irrigação. Então, eu fazia lá a minha simulação e dava, por exemplo, sempre 10 milímetros, 10 milímetros. E não é o que a gente pretende, né? No nosso caso, a gente pretende trabalhar com valores melhores. E por conta daquela atualização de tabela ser muito extensa, o K-Learning fica um pouco inviável para trabalhar com espaços discretos e o PPO trabalha melhor, porque aí ele continua sempre olhando os dados, né, da política. Então, ele não vai testar tudo, ele vai testar aquilo que é melhor, tá? Então, por isso que ele pode trabalhar com dados contínuos. Então, aqui, falando um pouco mais da política, a política é sempre uma função probabilística, tá? Então, ele sempre vai olhar para cada estado lá do nosso ambiente, qual que é a probabilidade de cada uma das ações serem implementadas para aquele estado. Então, por exemplo, se eu estou lá num estado que é o solo seco, por exemplo, eu tenho uma previsão de calor.
no meu PPO, ele vai sempre ajustar a política. Então, inicialmente, ele não sabe nada. Então, digamos que ele vai dizer lá que é 10% de chance de irrigar 5 milímetros. Com base, ele vai sendo treinado, ele vai melhorando essa porcentagem, porque ele vê as recompensas que foram mais positivas para cada uma das ações no meu estado. Então, ele vai aumentar lá e vai verificar, por exemplo, que irrigar 10 milímetros é 60% de chance para aumentar minha produtividade. Então, ele pondera e aí ele tende, no final, a escolher somente as políticas que têm melhor porcentagem, tá? Então, por isso que ele tende a puxar sempre para boas decisões. Então, o PPO, ele vai sempre ajustar essa política com base no gradiente, tá? Então, ele basicamente vai agir lá, né? Vai pegar o PPO, vou pegar o agente vai agir no meu ambiente, no meu caso, decidindo quanto de água que eu vou irrigar, né? Depois, ele vai receber uma recompensa, que seria se a planta cresceu, se ele desperdiçou a água, algo nesse sentido. O PPO, ele sempre vai calcular a ação escolhida, se for melhor ou se for pior, pelo advantage, que o professor também já explicou, né? Então, ele faz esse ponderamento. Se for melhor, o PPO vai aumentar aquela probabilidade da política e vai identificar sempre aquelas ações melhores, tá? E se for pior, obviamente, ele vai diminuir essas probabilidades. Eu coloquei aqui só, né, o porquê que o proximal é importante, que é essa questão de proximidade, justamente por conta daquele clipping que eu falei para vocês, porque ele não deixa a política mudar de uma vez só. Ele vai sempre analisando as próximas políticas e analisando se aquilo é importante ou não. Ele não esquece as políticas que a gente fez lá atrás e vai sempre olhando atrás. Ele dá pesos e vai ponderando justamente para que a gente tenha um aprendizado mais estável e gradual, tá? Então, no começo, o PPO ele fica mais indeciso, ele vai fazer algumas implementações que a gente não sabe, então a tendência de aprendizado é que seja menor mesmo no começo, né? Mas com o tempo ele vai melhorando. As políticas que eu utilizei no PPO, assim, eu aumentei muito mais, obviamente, né? Que basicamente as recompensas, mas basicamente eu que fui implementando aos poucos, e inclusive ainda estou fazendo isso porque é um processo muito complicado. Então, eu coloquei, por exemplo, ali, um componente diário que vai ser um custo por milímetro irrigado, justamente para eu não exceder ali nas irrigações. Então, eu comecei com 0,0045 por milímetro aplicado, mas aí eu fui modificando e hoje eu já tenho, acho que 0,15, porque o 0,045, por exemplo, eu vi que deu um aprendizado muito ruim, então eu fui mudando. Bônus por questão de umidade dos solos e afim, não vou entrar em termos técnicos, né, em termos de agronomia, mas é só para vocês identificarem que eu olhei basicamente cada uma das possibilidades que eu tinha que afetavam a minha recompensa final, tá, que é o principal, e fui fazendo uma questão de ponderação dela, tá? Às vezes a gente pode usar até algumas funções, então, eu posso usar uma função quadrática, posso usar uma função exponencial, mas tudo isso requer testes, tá? Não tem como a gente saber inicialmente. Então, o que eu geralmente faço? O que eu fiz, né? Eu coloquei valores lineares e conforme eu fui analisando o aprendizado, eu fui alterando esses valores. Estado. O estado, eu hoje tenho 22 estados, então no PPO ele consegue trabalhar com esses estados. Q-Learning e Deep Q-Learning ia ficar praticamente impossível. Então, pense, em 22 estados, eu tenho lá, basicamente, de 0 a 25 milímetros de ação contínua. Para trabalhar com uma tabela Q ia ficar impossível. O que a gente faz aqui é ter um treinamento muito longo. Então, a gente tem os episódios, né, que trabalham justamente com diferentes espaços de tempos de treinamento. E hoje eu trabalho em aproximadamente 8 mil, 10 mil, 12 mil episódios. Isso, para vocês terem uma ideia, mesmo no PPO, ele demora ali 8 mil episódios, cerca de 8 horas para fazer toda a compilação. Claro que às vezes isso é uma coisa do meu ambiente também, né? Porque como o meu ambiente é como uma simulação de cultivo, de plantação, só o ambiente já demora um pouco para simular. Mas o algoritmo, por base nesses testes, acaba demorando mais, tá? Então, são as ações que eu escolhi que representam basicamente a minha cultura, o clima e o solo, tá? E a curva de aprendizado que eu obtive com o PPO
final foi essa daqui. Aqui ele tá com 5 mil episódios, mas porque quando eu coloquei com 8, 10 mil, ele não mudou, tá? Ele ficou da mesma coisa. Então, ó, ele ficou muito mais estável. Então, lembra que o Deep Learning tinha várias flutuações aqui, principalmente não na média móvel, mas no valor original de recompensa por cada um dos episódios. E aqui não, eu tive uma convergência muito melhor, né? Ele cresceu, ele não deu aquele salto que o Deep Learning deu, ele foi gradualmente até chegar nos valores ótimos, tá? Hoje, eu não coloquei para vocês o resultado de produtividade e tal do meu PPO, porque a gente ainda está na parametrização de recompensas. Então, eu e o professor André, a gente simula todo dia várias recompensas diferentes para a gente identificar quais são as melhores para o nosso ambiente, porque a gente não tem um valor X, né, um valor exato, a gente precisa realmente fazer os testes. E aqui, só para finalizar, né, algumas recomendações práticas, que é conforme que eu fui fazendo, que eu fui estudando, que eu identifiquei que acho que pode ajudar quem realmente for usar o Reinforcement Learning ali. Então, primeiro, as recompensas, elas têm que ser muito bem definidas. Primeiro, você tem que olhar o escopo do teu problema e desenhar ela conforme o teu agente realmente vai entender. Então, não adianta a gente trabalhar com recompensas mal estruturadas, porque daí o nosso algoritmo não vai entender nada, tá? Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu desse uma recompensa negativa para uma irrigação boa. Eu não posso fazer isso, né? Então, eu preciso estruturar elas muito bem. E ir mudando, e ir testando, até a gente identificar qual é a melhor. Comece sempre simples, mesma quantidade de estado, de ação, de recompensa, comece no básico para você verificar a convergência e depois vá só alterando para os cenários mais complexos, porque foi dessa maneira que eu fiz e para mim funcionou bastante. A taxa de exploração e de exploration, ele sempre vai mostrar o quanto que o agente vai transitar nesse teu mundo de estados e ações, que é lá aquele nosso fator alfa aqui que eu mostrei, tá? Então, se a gente trabalhar entre 0 e 1, a gente vai ter um fator, né, com pouca exploração ou com muita exploração. Isso nunca tem um valor exato, porque eu vejo que se a gente mudar, às vezes, lá para um 0,8, era melhor do que um 0,9, porque o nosso algoritmo fez muita exploração. Então, a gente precisa entender justamente qual vai ser essa nossa faixa de exploração, para que não convirja também ou muito rápido, ou ele se perca ali no meio do caminho, tá? Use o algoritmo melhor para o seu problema. Então, Key-Learn, se você tem um estado muito fácil, né? Valores discretos, simples, poucos estados, principalmente, né? Deep Learning, se você tem estados mais, pode ser contínuos nesse caso, você vai ter que fazer uma parametrização, mas você tem mais estados, principalmente, tá? E o PPO, se você tem muito estado, ação contínua e o teu ambiente é mais real, porque aí ele vai ter, né, várias interatividades de estado e de ação. Sempre faça recompensas intermediárias. Então, vocês viram que eu falei da recompensa final, que era a produtividade, mas eu trabalhei com algumas recompensas que me ajudavam a chegar naquela final. Então, muitas pessoas fazem só a recompensa final, o que às vezes também faz o aprendizado a não entender muito bem essa questão de convergência. Então, faz algumas recompensas para ajudar a alcançar na final. E sempre faça a simulação, valide, e tente ter um parâmetro para você ver, principalmente, porque como a gente não sabe as recompensas, né? Para você ver se você está indo no caminho certo ou não. Ok? Acho que é basicamente isso, professor. Não sei se o professor quer que eu fale mais alguma coisa. Não, beleza, Gabi, obrigado, acho que tá ótimo, sim. Tem alguns outros pontos que de repente a gente pode discutir, mas vamos ver se o pessoal tem perguntas aí, algum ponto que eles querem pegar a tua impressão sobre alguma coisa aí. Só pegar o que eu anotei aqui. Alguma dúvida aí, gente? Um ponto que eu acho que é legal comentar, Gabi, é que, assim, tem duas partes que são relativamente complexas nesse processo do reinforcement learning, né? Uma que é garantir que ele está aprendendo, né? Isso não é trivial, às vezes, né? No teu caso em particular é mais difícil porque a resposta do simulador, assim, ela não é uma verdade absoluta, né? Ela também depende um pouco da interpretação ali, né?
e garantir que está aprendendo também não quer dizer que o teu resultado está bom, no fim das contas, né? Ou melhor do que outra coisa que você tenha como referência, né? Então, essas duas coisas custam muito, né? Computacionalmente falando, né? Porque toda vez que nem você falou ali, você tem que mudar um parâmetro no teu método, às vezes vai ter que ir 8 horas aí para você ver o que vai dar na sequência, né? Uhum. Então, são duas coisas que se você somar, assim, são horas e horas aí só para sintonizar o algoritmo, né? Então, esse é um ponto importante, mas eu acho que se você fosse sugerir para quebrar esse problema, talvez primeiro garante que ele está otimizando, né? Garante que ele está tendo uma curva com aquele comportamento lá, né? Assintótico lá e tal, que está aprendendo, né? E depois otimizar melhorias, né? Não sei se seria mais ou menos esse o caminho, né? Primeiro você vê se ele tá aprendendo alguma coisa, se ele tá, mesmo que ele aprenda o ruim, né, mas ele tá aprendendo. Uhum, E aí depois você vai parametrizando para ele aprender o bom. Então, sempre vão testar depois para ver qual que seriam os né? valores que ele está recomendando lá para cada um dos teus estados. É, beleza. Outro ponto, e esse é uma limitação que pode ser muito complexa, né? É que o reinforcement learning ele depende muito de você poder testar ações e medir recompensas, né? Então, uma das coisas que pega para várias aplicações é que você depende de um ambiente simulado, né? Então, você precisa ter uma simulação onde você vá tentar aprender ter possibilidade de testar essas variações, e tem alguns problemas que isso é quase que inviável, né? No teu caso, você conseguiu o simulador, né? Na verdade, você parametrizou, né? O teu É. simulador ali para o teu tipo de planta e tal. Isso também não é uma tarefa simples, assim, né? Mas tem casos onde a simulação é bem mais limitada, né? Então, não tem, assim, tanta alternativa para testar ações quanto você tem em ambiente de simulação. Então, acho que esse também é um ponto que tem que pesar, né? No teu caso, você está criando a simulação, aprendendo na simulação, para depois colocar num caso real, né? Que é onde a gente vai ter Sim. uma plantação real, e a gente vai ver se aquelas ações aprendidas pelo Reinforcement Learning em ambiente de simulação vão ter validade real, né? A gente sabe que na prática, às vezes, tem um monte de coisa que a gente não considera que complica um pouco essa generalização. Mas, enfim, é o que dá para fazer, né? Então, Uhum. talvez uma ressalva também seja sobre isso, né? Que você precisa de um ambiente simulado para construir o teu modelo, né? Não tem jeito, né? Deixa eu ver aqui do que eu anotei. Pessoal, caso tenha alguma pergunta aí que vá surgindo nesse meio tempo da discussão, fiquem à vontade, tá? Eu posso fazer uma? Sim, manda ver. Oi, Gabriele. Parabéns Oi, pelo seu estudo, primeiramente. obrigada. Ali no Deep Learning, você falou que usou ações discretas ou contínuas? Não lembro. Eu usei contínuas, não, usei discretas, só discretas. Mas você pode usar contínuo no Deep Learning, ele é um pouco mais fácil de ser trabalhado com contínuo, mas aí você tem que mudar um pouco os seus parâmetros para que ele não exceda também na quantidade de criação da tabela. Mas você pode usar no Deep Learning. No Learning nem dá para usar, mas no Deep dá para usar. Mas eu usei a contínua, a discreta. Eu fiquei pensando tipo, um sistema de irrigação na prática mesmo. Você acha que seria realmente viável um sistema assim, que os valores de água seriam contínuos mesmo? Sim, né, na prática, na verdade, você pode definir os valores contínuos e geralmente a gente usa o contínuo, né? A gente, na verdade, calcula mais pelo tempo de irrigação do que pela quantidade de irrigação de milímetros. Então, a gente tem um cálculo, uma fórmula que é por tempo. Então, às vezes, por exemplo, 30 minutos pode dar 1,23 milímetros, Ah, tá? entendi. Dependendo do teu sistema. Então, é difícil a gente usar o valor discreto, porque você nunca vai irrigar só 1, 2, 3 milímetros fazem muita diferença, tá? Parece pouco, mas não, ele faz bastante diferença. Entendi. E outra pergunta ali no Deep Learning, você chegou a variar o fator de desconto para ver se melhorava a coisa da aprendizado? Eu variei bastante, na verdade, foi uma das coisas que eu mais mexi, e o valor que eu optei, não lembro se era 0,8, uma coisa assim, mas foi daquela curva que eu coloquei no final e foi a melhor. Às vezes eu mudava o fator de desconto e piorava ainda mais, então de todos esse foi o melhor que eu obtive mesmo, mas eu fui mudando sempre o fator de desconto também.
Entendi. Beleza, era isso, obrigado. Obrigada a Valeu, você. Felipe. A história é longa, viu, Felipe? Assim, isso tudo que a Gabi resumiu aqui foram meses e meses, assim, né, de muita simulação para chegar, ainda não está perto do que está valendo. Só outra coisa antes do Juan ali, é, a Gabi está implementado na prática, esse sistema de recomendação de irrigação, a gente tem uma fazenda experimental lá em Dois Vizinhos, na UTFPR, e ele está mandando comandos lá, né, ou estava até recentemente, enquanto ainda tinha alface sendo plantada lá, né, estava mandando comandos de irrigação lá. Só que como os agrônomos, eles fizeram muitas intervenções na plantação durante o processo, a gente não conseguiu ter um controle, né, Gabi, legal, É o assim, valor da produtividade. Mas o é, que a gente conseguiu comparar do Reinforcement Learning e de um outro algoritmo que eu faço, que é baseado em regras, mas aí é basicamente regras, né, que a gente implementa, é que ele ficou muito próximo lá na implementação prática do baseado em regras. Então, a gente está verificando que ele não está fugindo da realidade, ele está conseguindo prever bem os cenários. A gente só não conseguiu ver a produtividade porque os agrônomos foram intervindo lá, então a gente tem a produtividade, mas não está fiel ao nosso valor, né? Então, está sendo agora outra plantação que a gente vai fazer novas implementações. O que a gente constatou nesse processo é que, assim, esse reinforcement learning que está rodando lá, ele se aproximou a esse sistema baseado em regras que foi uma coisa elaborada por agrônomos, né? Então, é como se ele tivesse aprendido, mais ou menos, ali o que os agrônomos normalmente fazem para plantar alface, né? É. Pode falar, Juan. Opa, bom dia. Mais uma vez também, parabéns pelo trabalho. Obrigada. É, eu vi que foi comentado já no início, né, que a questão da definição das recompensas é um ponto meio sensível assim. Mas a minha dúvida é como que você acaba sabendo que essa recompensa foi melhor do que uma que você previamente selecionou? Como eu faço agora, é olhar sempre a minha curva de aprendizado, porque a recompensa também interfere na curva de aprendizado, tá? Às vezes o teu algoritmo não aprende tão bem com uma determinada recompensa, e principalmente olhar o meu valor dado pelo teste. Então, eu sempre treino e depois eu testo com uma planilha de dados que eu tenho simulado. Então, eu sempre olho no final qual foi aquele valor com aquela recompensa que o meu algoritmo deu. Então, por exemplo, com uma recompensa lá de 0,02, ele deu uma irrigação 1 para um dia com muito calor. Eu sei que aquele valor não é o ideal, então eu vou lá e tento mudar o peso. Se for o peso, por exemplo, de irrigação, eu vou lá e altero. Como que o professor André a gente está fazendo? Testando vários e vários valores diferentes. Desde 0,01 até 0,02, 0,03, olhando sempre o valor que ele deu no teste depois, para ver o que ele mudou ali naquele percurso. Beleza. Beleza, valeu. É um trabalho desgraçado, Juan, assim, muito demorado mesmo, assim. Aí o Eduardo perguntou como foi inserido no modelo de aprendizado os fatores externos, como chuva, calor, as questões de pragas. Ah, tá. Acho que são duas perguntas, né? Chuva, calor, fatores climáticos, Gabi. O fator climático a gente coloca como entrada do nosso ambiente. Então, lá no Aquacrop, a gente consegue colocar esses valores, que são os valores diários, e ele consegue visualizar com base naqueles dados como se fosse uma observação de estado, tá? Então, no nosso modelo, a gente inseriu, primeiro, condições climáticas relacionadas a esses fatores. Com questões de pragas, a gente não inseriu, justamente porque dependeria de um fator mais específico, a gente teria que saber como que o produtor vai trabalhar, depende para cada uma das culturas, então praga a gente não considerou. Então, não, questão de praga não foi considerada na produtividade, basicamente irrigação, só irrigação. Poderia até ser feito um modelo de questão de praga, mas eu acho que seria até um reinforcement learning independente, né, porque a irrigação tem um impacto e a praga tem outro. E, na verdade, assim, a fazenda experimental que a gente está considerando lá é uma fazenda que os agricultores, eles atuam efetivamente todo dia lá, né? Então, eles fazem controle de praga e tal, então tem é um ambiente um pouco mais controlado, mesmo sendo um ambiente real, né? E é que o nosso objetivo é ver realmente a irrigação. Então, quanto que a irrigação impacta na produtividade? Se a gente considerar esses fatores externos, porque também tem fora a praga, tem questão de fertilização, bastante coisa assim,
aí a gente ia fugir um pouco do escopo, né? Mas seria totalmente viável também. A gente só precisaria achar um simulador que também controla essas questões de pragas e afins. Só uma outra dúvida, eu não sei se tem mais outra pessoa. Ou não, pode falar? Pode. Em relação à produtividade, só tá vendo na questão de, por exemplo, o fruto, a planta, tipo, que produziu mais cedo, ou a quantidade também, ou os dois? Como que Como você assim vê? produziu mais cedo? Acho que Mais não cedo entendi. tem o fruto, o que a pessoa vai colher, ou não? Ou é só em relação ao crescimento da planta? O que você define como a produtividade? A produtividade é o quanto a gente vai colher. Então, cada planta, na verdade, tem o seu ciclo de cultivo, né? Então, a gente acaba Uhum. nunca colhendo antes, né? A gente sempre tem um dia exato de cultivo. Então, por exemplo, a alface, ela tem 30 dias de cultivo. Então, nesses 30 dias, eu tenho algumas variáveis que eu acompanho o crescimento dela. Então, eu sei, por exemplo, que lá nos 30 dias, no 15º dia, ela está, por exemplo, com 20 centímetros, tá? Eu acompanho o crescimento. Mas a gente nunca colhe antes por questão, né, de questões agronômicas. Então, lá no 30º dia, no 30 dias, eu vou olhar quanto que eu colhi, tá? Aí a gente tem alguns fatores diferentes de produtividade, como, por exemplo, quando a gente colhe ele ainda tá com água, ele tá sujo, tem nem toda folha vai ser utilizada, né? Então, a gente faz a questão do quanto que realmente produziu no final do cultivo e o quanto que vai ser bom para o consumo, que é o que a gente chama lá de dry yield e fish yield. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, é que eu tava nessa dúvida mesmo. O que seria o parâmetro final? Não, beleza, vale. Sempre pelo ciclo final, nunca antes, né? Porque senão a gente vai pegar a planta lá no meio do desenvolvimento, por exemplo. Então, ela poderia chegar a 30 centímetros, daí a gente vai colher com 15 centímetros. Daí não é muito bom pra gente, né? A gente perde tempo e perde produtividade. Tiago Beleza. perguntou se era peso isso aí. É peso sim, Tiago, é peso É por peso. hectare. É como se fosse 1 tonelada por hectare. É como se eu realmente colhesse lá 30 cabeças de alface, colocasse numa balança, visse qual que fosse o peso dela, essa vai ser minha produtividade. Não, que eu só tava pensando assim, por exemplo, mas agora extrapolando, né, o seu trabalho. Vamos supor que você conseguisse melhorar um ponto que a planta conseguisse crescer, sei lá, num padrão, a gente quer um padrão de 15 centímetros, vamos supor, ou 30 centímetros. E aí a gente conseguiu isso na metade do tempo. De repente poderia fazer duas colheitas seguidas, entendeu? Era mais nesse sentido que eu tava. Adiantar o ciclo, você diz, né? Adiantar o seguinte, poderia, eu não sei se só a irrigação daria conta de fazer isso, mas poderia ser um Uhum, fator também, né? Não olhar como, daí a gente não olha a produtividade final, né? uhum, Daí a gente olha crescimento da planta mesmo. uhum. Poderia ser também. Tem uns trabalhos que fazem algo similar a isso, mas aí é para um outro contexto de plantação, que é tipo soja, milho, assim, que aí eles, tanto a parte de irrigação quanto de fertilizante é colocado no mesmo algoritmo de reinforcement learning, sabe? Aí entra mais a questão de praga, de fertilizante, não só a irrigação, né? Uhum. Nossa. O Thiago falou a renda, a receita ali, assim, né? Também pode, tem Questão, gente que olha pelo lucro, né? né? Pela quantidade de peso e pelo valor em si que ele vai obter de lucro e faz a colheita também, né? É uma coisa que nos atrapalhou na plantação que está rolando hoje é que, de fato, eles fizeram uma coisa parecida com o que o Juan falou, que foi começar a colher ao longo do tempo, né? Não foi só num período fixo, né? Essa colheita foi segmentada em dias diferentes e aí também isso aí prejudicou a nossa É, observação do valor final da produtividade, né? e o que prejudica bastante é porque, como os agrônomos, os produtores têm os seus parâmetros, É. né? Então, Gabriele, acho que tem que irrigar 5 milímetros em dia de 30 graus. O professor André, outro produtor, acha que tem que ser 30. Então, entre eles tem uma divergência muito grande de parâmetros. A gente não tem um valor exato, sabe? Então, às vezes, e também tem um fator chamado paciência, que É. às vezes, por exemplo, lá em Das Vizinhas,
o algoritmo ele ia recalcular a irrigação num determinado horário, e o agrônomo não tinha muita paciência para esperar, daí ele ia lá e irrigava por conta, sem esperar o que a IA fazia. Então, quando a gente trabalha com sistemas de machine learning, em IA em si, né, a gente também tem que pensar no fator humano. Nem todo mundo é adepto à inteligência artificial, né? Então, implementações reais, e principalmente de cultivo antigo, familiar, que é a casa, é o caso de produção, né, de alfaces e afins, tem um fator bem complicado ali no meio. Oi, Gabriele, aqui é o Ezequiel. Bom Parabéns dia. pelo trabalho. Obrigada. Complexo essa dinâmica de ter que esperar crescer a planta, né? Eu mexo com bateria, eu já fico com raiva que eu tenho que esperar 10, 12 horas às vezes. Uhum. Mas uma pergunta, você disse que você implementou um sistema baseado em regras, né? E ele norteou, ele tem norteado como é que eu posso falar? As suas tomadas de decisões no teu trabalho? Sim, então a gente fez primeiro baseado em regras, Eu ia perguntar isso. Pode falar. que realmente foi o nosso norte, né? A gente tem ali a produtividade, tem os fatores que o baseado em regras deu, quanto de irrigação ele daria. Inclusive, eu até estou fazendo isso, uma comparação para afinar minhas recompensas. Então, eu já implementei na prática, baseado em regras, e ele foi muito bom. Ele interpretou muito bem as condições reais, porque basicamente são o que os agrônomos decidiram, né? Então, não tem nenhuma inteligência assim por trás dele. E aí, no Reinforcement Learning, eu até estou usando ele como base para olhar minha recompensa, olhar a irrigação que ele está dando num determinado dia, e eu estou comparando basicamente com ele para ver o que o baseado em regras deu, para ver se ele está muito parecido ou está fugindo do escopo. Então, baseado em regras também foi um norte para a gente ali no Reinforcement Learning. Nossa, e eu não lembro o que você falou, mas seus indicadores têm melhorado? Eu não entendi? Pode Seus repetir? indicadores têm melhorado? Sim, na verdade, o nosso principal indicador, que é a produtividade, a gente ainda não tem. Mas pensando em termos de comparação de irrigação, ele tem melhorado bastante. Nossa, isso é uma pergunta aleatória. Qual que é a tua formação? Então, eu sou formada em engenharia elétrica, Meu Deus, mexer com alface. pois é, né? E tive que aprender um monte de coisa de agronomia, nossa, de irrigação e afins e de cultivo. O que eu tô falando aqui, eu fui estudar no doutorado, tá? Porque eu não fiz agronomia, não fiz nada disso, não fiz técnico em agronomia, não fiz nada. Aí eu tive que ficar basicamente ali, acho que os 6 primeiros meses do doutorado, que eu tô no segundo ano. Então, fiz os 6 primeiros só entendendo essa dinâmica de irrigação, tá? Mais 6 meses só para entender a dinâmica do simulador do Aquacrop. Parabéns, Então, então, pelo desafio. mas eu não sou da área de elétrica mesmo, não tem nada a ver com a parte de agronomia. Caramba, parabéns. Obrigada. Esse sistema baseado em regras aí, Ezequiel, só para você entender, então tem uma série de agrônomos e uma série de produtores rurais que a gente foi, ao longo do tempo, pegando, assim, um conjunto do que cada um fazia para chegar num consenso, assim, ó, então isso aqui, se for na região de tal lugar do Paraná, se for para plantar desse jeito, com irrigação de tal jeito, esse aqui é a melhor forma de irrigar. Isso tem um custo, né? Demora, cada um faz de um jeito, chegar num consenso para isso não é fácil, né? E o que a gente observou é que o reinforcement learning, se aproximando disso, significa o seguinte: se eu estou em outro lugar, se eu estou em outra situação, que eu não tenho esse conhecimento prévio, que eu não tenho esse know-how, será que eu poderia, de início, colocar o reinforcement learning como uma tentativa? Então, o que a gente está observando é que talvez sim, né? Que talvez ele sirva como, tipo, esse conhecimento que foi absorvido durante anos por agrônomos e produtores, nesse esquema de simulação, de repente a gente consegue acelerar, sabe? Massa, Isso é pensando em outro cultivo também. É. A gente vai tentar com vários cultivos agora. vários. Tomate, jiló, alface e alguns outros lá também. Então, muda também toda essa parte de simulação, porque cada cultivo tem seus parâmetros específicos. Aí eu tenho que mudar tudo também. E só para frisar que os nossos algoritmos de IA, eles rodam na nuvem. Então, ele roda lá na AWS para ele ter sempre esse treinamento contínuo, né? Porque em termos computacional, se a gente fizesse só no sistema físico, isso ia ficar um pouco complicado. Então, como se a gente tivesse lá um agrônomo decidindo a irrigação 24 horas por dia, 7 dias na semana, mas só rodando nosso algoritmo.
E esse projeto é um projeto para produtores rurais de baixa renda, né, da região aqui de Curitiba. Então, a gente focou em cultivos que são feitos por esses produtores de baixa renda, né? Então, por isso que a gente não está focado em soja ou milho, sei É. lá. Ok, obrigado pelas respostas. Beleza? Valeu, Ezequiel. Mais perguntas aí, pessoal? Para a Gabi foi bem difícil esse processo aí, né, Gabi, de entender essas irrigações e tal, mas a UTFPR tem um know-how grande nisso, né, tem bastante professores aí que trabalham com isso, então a gente foi buscar aí esse aprendizado com esse pessoal aí, a Gabi foi fazer umas aulas de irrigação e aprender como que calcula tudo isso meio que na mão, para daí, a partir daí, poder começar a automatizar isso de uma outra maneira, né, não tinha como não passar por isso, né. Bom, se não tiver mais perguntas, acho que a gente pode encerrar aqui, Gabi. Agradeço mais uma vez aí pela tua força de